Fala galera do canal Militar. Pessoal, hoje nós vamos à nossa aula de potenciação, tá? Aula muito importante, nosso curso de matemática básica. Ela serve para você ficar afiado em matemática, física e química. Vai aparecer potenciação em todos esses assuntos. Deixa eu dar um exemplo aqui em matemática. Você não consegue resolver uma questão de logaritmo a maioria das vezes se você não souber potenciação, tá? Exponencial também aparece bastante, então vamos lá. Vamos ao que interessa. Seja A um número real e n um número natural, com n maior ou igual a 2, a potência de base A e expoente n é um número A elevado a n, tal que A elevado a n é igual a vezes A vezes A. Aqui é uma reticências, que ela significa que a gente vai aparecer n vezes aqui o número A até o último. Então isso aqui ó, são n fatores, tá? N. Olha aqui um exemplo. A elevado a 5. Isso aqui é igual a vezes A vezes A vezes A vezes A. Repara que o A aparece 5 vezes porque o expoente é 5. Se fosse A ao quadrado, seria A vezes A. Tá? Se fosse 3 ao cubo, é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Tá bem? Aqui, ó, A elevado a N, a gente tem que saber. Tá? Importantíssimo isso aqui, tá, pessoal? Muito importante. Que o A é a nossa base e o N é o nosso expoente. Importante, tá? Importante. Vamos aqui agora alguns exemplos para a gente massificar essa ideia aqui, tá? Tranquilão. Vamos. Olha aqui. Menos 3 elevado ao quadrado. Você pode observar que o menos 3 está dentro do parêntese e todo ele está elevado ao quadrado. Todo menos 3 está elevado ao quadrado. Então aqui, ó, se o expoente é 2, a gente vai colocar menos 3 vezes menos 3. A gente já aprendeu na multiplicação que multiplicação de números com sinais iguais é um número positivo. Menos 3 vezes menos 3, 9. Bem simples, tá? Olha aqui no outro exemplo. Menos 3 ao quadrado, agora sem parênteses, tá? A gente tem que atentar nessa situação que esse menos aqui, sinal de menos, ele não está elevado ao quadrado. Quem está elevado ao quadrado é o 3. O expoente está colado só no 3 aqui. Como não tem o parênteses para especificar que está tudo ao quadrado, né? Então, a gente vai repetir o sinal de menos nessa situação. Repetir aqui o sinal de menos. Deixa eu fazer um sinal de menos melhorzinho aqui, né? Essa caneta aqui não é mole não, pessoal. Vamos lá. Menos. E quem é que está elevado ao quadrado? É o 3. Como é ao quadrado o número 2, é 3 vezes 3. Olha como é que ficou. Multiplicação de números de sinais diferentes. Menos 3 vezes 3. Isso aqui vai dar um número negativo, menos 9. Tá? Então não fica com dúvida em relação a isso. Olha aqui, ó. Menos 3 ao cubo. A gente já sabe que quem está elevado ao cubo é só o 3. E sinal de menos não está, porque não tem parênteses. Então a gente vai repetir o sinal de menos. Como aqui o expoente é 3, a gente repete o 3. 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Então, menos 3 vezes 3, a gente já sabe que dá menos 9. E menos 9 vezes 3, menos 27. Não tem erro, tá? Vamos prosseguir na nossa aula. Olha aqui agora que interessante. Ó. Tem menos, abre parênteses, menos 3 ao cubo. Tá? Então, esse sinal de menos aqui está fora do parênteses. E o menos 3 todo está elevado ao cubo nesse caso. Então, o menos 3 está elevado ao cubo. E esse sinal de menos aqui que está fora, não. Então, quem está fora a gente vai repetir, que é menos. Vamos agora. Menos 3, que está dentro do parênteses, ao cubo. Vai ficar o que isso daqui? Como é que fica? Bem simples, ó. Vamos repetir. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Sinal de menos está fora dos parênteses aqui. Vamos repetir de novo. Menos. Menos 3 vezes menos 3. Dá quanto isso daqui? 9, né? E 9 vezes menos 3? Menos 27. Isso daqui, pessoal,
esse sinal de menos aqui, ele está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Quando eu tivesse esse caso, é a mesma coisa que fosse ó, menos 1 vezes menos 27. Deu para entender? Menos 1 vezes menos 27. Menos 1 vezes menos 27, isso aqui é a mesma coisa que menos com menos dá mais. Isso aqui é igual a 27. Pessoal, deve ter escutado aí, não sei se vocês escutarem um barulho de fogos aí. Tá tendo jogo hoje. Normal, mas segue a aula. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Prosseguindo. Menos 1 elevado à quarta. Olha o macete agora, presta bem atenção. Toda vez que a gente tiver um expoente par, tá? Aqui no caso 4 é um número par, e um número negativo dentro do parênteses, a gente sabe que o resultado vai ser sempre um número positivo. Então a gente pode colocar aqui para comprovar. Ó. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. Acabou. E toda vez que a gente tiver um expoente ímpar, como nessa situação aqui, e tiver um número negativo dentro do parênteses todo elevado à quinta, ou à sétima, ou à nona, ou à 11ª, enfim, por aí vai, a gente sabe que vai dar um resultado negativo. E vamos comprovar isso daqui, ó. Menos 1 à quinta. Mesma coisa que a gente pegar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Se o expoente é 5, a gente repete 5 vezes. Só que a gente já viu aqui, ó, que 4 vezes dá quanto? Dá 1, né? Então essas 4 vezes aqui dá 1. A gente viu pelo de cima. 1. Vezes, repete aqui o menos 1. 1 vezes menos 1. Isso aqui é igual a menos 1. É a nossa resposta, tá? Menos 1. Tranquilão. Vamos seguir a nossa aula. Expoente negativo. Isso aqui é maneira. Vamos lá. A elevado a menos n. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a n. Acabou. Viu o expoente negativo? É o inverso da base com o denominador com o expoente positivo. Tá? Olha aqui, ó. 3 elevado a menos 2. Vamos ver aqui no exemplo. Isso aqui é simplesmente 1 sobre 3 ao quadrado. Acabou, pessoal. Ó, 3 ao quadrado é quanto? 9. 1 nono. Bem tranquilo, tá? Nesse caso aqui, ó, temos aqui uma fração. 2 terços elevado a menos 3. Qual é o inverso de 2 terços? Só inverter, ó, 3 sobre 2. Isso aqui tudo elevado ao cubo. Inverteu, o expoente fica positivo. Isso aqui é a mesma coisa que quanto? Tem uma propriedade que a gente vai ver mais na frente, da potenciação, que quando tem essa situação aqui, ó, uma fração com expoente, o numerador, que no nosso caso aqui é o 3, fica elevado ao expoente e o denominador também. Então vai ficar 3 ao cubo 27 e 2 ao cubo 8. Mas, professor, por que 2 terços, o inverso dele é 3 meios? É simples. Ó. O inverso de 2 terços é igual a... O numerador aqui é quem? É 1. Então a gente vai repetir ele, repete a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda, que é o denominador, 2 terços. Qual é o inverso de 2 terços? 3 sobre 2. Esse 1 pode representar como se fosse 1 sobre 1, que é 1 mesmo. Então, multiplicação de frações, multiplica os numeradores e os denominadores. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2. Por isso que aqui ficou 3 meios aqui dentro, tranquilo? Não há mistério. Olha esse caso aqui, ó. 1 terço elevado a menos 2. Qual é o inverso de 1 terço? A gente sabe que é o quê? 3 sobre 1, né? E 3 sobre 1 nada mais é do que quê? Do que o quê? 3. Então vai ficar 3, que é o inverso de 1 terço, elevado ao quadrado positivo. Expoente positivo. 3 ao quadrado é quanto? 9. Tá? Aqui, ó. Mesma coisa. O inverso de 1 terço. Repete a primeira, que é o 1. Multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 1. Isso aqui é a mesma coisa que tivesse 1 aqui. Multiplicação de frações. 1 vezes 3, 3.
1 vezes 1, 1. Então isso aqui dá 3. Tranquilo, pessoal. A letra é feia, mas o conteúdo é bom. Vamos lá. Tranquilo? Olha aqui, ó. 10 elevado a menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo. Não tem mistério nisso aqui. Isso aqui vai ficar 1 sobre 1000. 10 ao cubo é 1000, que a gente sabe. Isso aqui é a mesma coisa que 0,001. Tranquilo? Vamos avante. Aqui, ó. A elevado a 1 é igual a A. Tranquilo? Então, ó, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, que ficou meio garranchado. Vou te dar um exemplo aqui, pessoal. 5 elevado a 1 igual a 5. X elevado a 1. X. 100 elevado a 1. 100. Não há mistério. Agora, olha aqui, se liga. Para A diferente de zero, quem é A aqui no caso? É a nossa base. Para a base diferente de zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Olha aqui, ó. A elevado a zero é igual a 1. X elevado a zero é igual a 1. 5 elevado a zero é igual a 1. 1000 elevado a zero é igual a 1. Tranquilo? Importante você atentar para isso daqui, tá? Isso aqui faz as pessoas errarem muitas questões, tá? Vamos aqui prosseguir. Ó. Propriedades da potenciação. Vamos lá. Propriedades. Multiplicação de mesma base. A elevado a m vezes A elevado a n. A gente vai repetir a base, que é o A, e somar os expoentes. Repete a base e soma os expoentes. Olha aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 3 à quinta. Repete a base, que é o 3, e soma os expoentes. 2 mais 5. Isso aqui é igual a 3 elevado a 7. Beleza? Olha aqui, ó. 2 à sexta vezes 2 a menos 2. Repete a base, soma os expoentes. 6 mais menos 2. Olha aqui, ó. Isso aqui dá quanto? 6 mais menos 2. Mais com menos é menos. Vai ficar 6 menos 2. Vai ficar 2 à quarta, tá? Não há mistério. Importantíssimas propriedades, tá? Vamos lá. Segunda propriedade. Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Só pensar, tá? Repete a base e subtrai os expoentes. Olha aqui, ó. 5 elevado a 6 dividido por 5 ao quadrado. Repete a base, que é o 5, e subtrai os expoentes. 6 menos 2, igual a 5 elevado a 4. Né? Não tem mistério aqui não. E aqui, ó. 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a menos 1. Repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos... Quem é o expoente do denominador? Menos 1. Olha aqui, ó, que legal. 4 menos menos 1. Menos com menos é mais, né? Então vai ficar 4 mais 1. Isso aqui dá 3. Nossa, ficou longe aqui o 5. Só de vez em quando dá umas travas aqui na mesa aqui digitalizadora, mas é normal. Tem que ter habilidade para mexer isso aqui. É mais fácil aprender matemática do que aprender a mexer nessa mesa. Então 4 mais 1, 5. Fechou, pessoal? Partir o próximo exemplo aqui. Ó. Potência de potência. O que é isso aqui? Ó? A elevado a m elevado a n. Tá? Isso aqui vai ficar a mesma coisa que A elevado a m vezes n. Tá? Vamos aqui, por exemplo, que a gente já entende logo. 2 ao cubo elevado à quinta. Olha aqui, ó. Isso aqui vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 5. 3 vezes 5 é 15, né? Vai ficar 2 elevado a 15. Tá? Olha essa situação aqui. Ó. Vamos verificar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Se realmente 2 elevado a 300 é maior do que 3 elevado a 200. A gente não tem que fazer esse cálculo que é manualmente não impossível, mas muito cansativo. A gente vai ficar aqui horas fazendo. A gente tem um método. A gente não sabe que 2 elevado a 300 é a mesma coisa que 2 ao cubo elevado a 100?
Vamos ver se isso aqui é maior, que nesse caso aqui, ó, 3 ao quadrado elevado a 100. 2 ao cubo é quanto, pessoal? 8, né? Resolve ali o que está dentro do parênteses. Então vai ficar 8 elevado a 100. Vamos averiguar se é maior do que 3 ao quadrado ali, ó. 9. Se é maior do que 9 elevado a 100. 8. A base 8 é maior do que 9? Não, né? O 9 é maior do que o 8. Então isso aqui é falso, tá, pessoal? Falso. Não é, tá? Então é importante vocês terem essas sacadas aqui, ó, na hora de resolver uma questão como essa. Nessa hora que a propriedade faz a gente cortar um caminho do caramba. Nós ficaria ali fazendo aquela resolução ali, tentando fazer aquela potência ali horas e horas. Olha aqui, ó. A vezes B dentro do parênteses elevado a N. Isso aqui é a mesma coisa, que a gente vai distribuir esse expoente para os números que estão dentro dos parênteses. Olha aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que A elevado a N vezes B elevado a N. Olha aqui, ó. 2 vezes y elevado ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes y ao cubo, tá? 2 ao cubo a gente sabe que é 8, y ao cubo a gente repete, 8y ao cubo é o resultado, tá? Então, quando a gente tem uma multiplicação dentro do parênteses, com uma potência, a gente distribui essa potência para os números. E o inverso, ou o contrário, né, também funciona aqui, ó. Vou dar um exemplo, ó. 2 elevado a x vezes 5 elevado a x. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 2 vezes 5 elevado a x, tá? Tranquilo? Vamos agora para a última propriedade, propriedade número 5. Aqui, ó, a gente já tinha visto um exemplo lá em cima, que nós temos uma fração, a dividido por b elevado a n. Isso aqui vai ficar como? Também vai distribuir o expoente para o numerador e para o denominador. No caso, vai ficar o numerador a com o expoente n e o denominador b com o expoente n. Um exemplo, ó, 2 terços elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Essas sacadas são muito importantes, tá, pessoal? Essas propriedades serão muito usadas, muito mesmo. Olha aqui, ó, 2 ao quadrado é quanto? 4. 3 ao quadrado é quanto? 9, tá? Então é importante que você saiba isso daqui. Tranquilo? Pessoal, máquina de papiro, vamos para cima. Fechamos aqui a nossa aula de potenciação. Ficou com alguma dúvida, volta na aula. Aula muito importante, muito, muito, muito. Em breve, depois que eu concluir o curso todo aqui, for postado, com a teoria das matérias, eu vou fazer uma aula de questões para cada aula de teoria, tá bem? Aguarde, estudem, foco nos estudos e rumo à aprovação. Forte abraço.